de toda essa parte da urbanização brasileira, ela tem acontecido por motivos que movimentam a economia. É a questão do açúcar, e depois do ouro, e depois do café. Tudo como um modo de a urbanização ela no centro de alguma coisa que movimenta a economia. Não sei se deu para entender. Isso, tá? A urbanização brasileira, tá? Ao contrário da urbanização, tá? Dos países de maior poder aquisitivo, dos países europeus, tá? Começou tardia, tá? Um dos pontos, tá? Que contribuiu para essa urbanização acelerada, tá? Das cidades, tá? Em todo o mundo, foi a saída, tá? Das pessoas, tá? Para as cidades. Então, aconteceu que houve uma urbanização, tá? Quando a gente fala de Brasil, essa urbanização, ela foi tardia e as cidades, elas não se organizaram para receber esse contingente de pessoas, tá? Então, com o dinheiro do café, tá? O café foi um ciclo, tá? Da produção brasileira. Então, com o dinheiro do café, contribuiu para a industrialização, tá? Principalmente nas cidades, tá bom? Eu vou colocar a explanação para vocês, tá? E explicar passo a passo, tá bom? Mas é importante essa interação, tá bom? Vocês têm que ler o material. Porque tem que ficar bem claro para vocês que é um plantão de dúvidas, tá? A gente envia o material com antecedência e vocês recebem na semana justamente para fazer essa leitura e interagir nas aulas, tá? Aí vocês só me confirmem se vocês estiverem olhando o material, porque quando a gente posta o material para vocês, a gente não tem como ficar olhando a tela. Apareceu para vocês? Sim. Só um momento. Agora sim, professora, estava travando muito aqui, aí eu saí. Ah, eu achei estranho, eu pensei até que minha internet estava ruim, que se tinha caído, mas estava normal. Sim, Era minha mesmo. Ah, tá. Porque uma hora parece que eu fiquei sozinha. Tá bom? Então vamos iniciar. Tá? Se tiver algum colega com problema de entrar, tá? E falarem para vocês, tá? Tem um programa que eu instalei que aceita vocês automaticamente, tá? Mas se não conseguirem, eu posso parar a explanação e voltar, tá? Para aceitar o aluno ou a aluna. Então, vai ser a continuação sobre urbanização, tá? Nós já falamos sobre urbanização mundial e agora, continuando, urbanização brasileira. A urbanização brasileira, tá? As raízes da urbanização brasileira são decorrentes da história, tá? Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do litoral, tá? Em razão da produção do açúcar nos séculos 17 e 18, tá? Quando a gente fala aqui desses ciclos históricos, tá? A economia brasileira, ela foi baseada nos ciclos, tá? A gente teve o ciclo da borracha, por exemplo. A gente teve o ciclo do açúcar. E depois a gente teve o ciclo, tá? Do café. Como a amiga de vocês falou, tá? A urbanização brasileira, tá? Ela é decorrente de vários processos, tá? Então, o primeiro processo foi a saída, tá, das pessoas do campo para as cidades, tá? Então, aqui nesse século, tá, é que começou, tá, historicamente, a urbanização, tá, do Brasil. E ao longo, tá, da história, o litoral brasileiro, tá, sempre foi mais ocupado. Tanto que, se você for prestar atenção no mapa, tá, as capitais, tá, são mais nas áreas litorâneas, tá, principalmente as cidades, tá, com maior quantidade de pessoas, tá. Então, historicamente, houve a migração, tá, das pessoas do interior do Brasil, tá, para a região sudeste, tá, assim como houve também a migração das pessoas da região norte e do nordeste para a região sudeste, tá. Então, historicamente, tá,
essas cidades, tá, litorâneas, tá, desde sempre foram as que foram mais ocupadas, tá? Então, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos, tá? A descoberta de ouro, tá? O ouro também foi um ciclo importante, tá? No Brasil, lá no século XIX. A produção de café, tá? Como eu já havia falado, foi importante no processo de urbanização. Em 1872, a população urbana era restrita a 6% do total de habitantes, tá? Então, esse é um número, tá? Que já mudou ao longo do tempo, tá? E continua mudando, tá? Lá, quando eu falei de urbanização mundial, eu citei, tá? Então, demonstrei um gráfico, tá? Da evolução, tá? Das pessoas, tá? Do crescimento da população, tanto na zona rural quanto na zona urbana. A maioria das pessoas, tá? Hoje em dia, mora nas cidades, tá? Por diversos motivos. E esse gráfico, tá? Ele diz que até 2050, tá? Esse número de pessoas vai continuar crescendo nas cidades, tá bom? Então, esse é um número, tá? Que tende a crescer. Então, isso ocasiona, tá? Cidades superpopulosas, por exemplo, as megacidades, tá? As metrópoles, que eu já falei para vocês na aula anterior. Então, a urbanização brasileira no século XX, coloquei aqui a imagem para vocês, tá? Dessa urbanização, tá? Característico, tá? Das grandes cidades, os prédios, tá? A falta de espaço para moradia, tá bom? Então, tudo isso são características das grandes cidades. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país agroexportador de população, predominantemente rural. Então, até a década de 20, tá, a população brasileira era genuinamente rural, tá? Isso foi mudando ao longo do tempo. Foi a partir da década de 1960 que a população brasileira tornou-se predominantemente urbana. Tá? Aí tem aqui a porcentagem, atingindo uma taxa de urbanização de 85,1% em 2014. Esses dados, tá, são de 2014, mas continua crescendo esse contingente de pessoas, tá, nas grandes cidades. Então, como herança da ocupação colonial, tá, lá na época que o Brasil era colônia de Portugal, da Organização do Espaço Brasileiro, em razão dos ciclos econômicos que eu já citei, tá, como o ciclo do açúcar, o ciclo do café, tá, da mineração, ciclo lá do ouro no século XVIII, tá, e do café no século XIX, e início do século XX, ainda persiste no país uma concentração de cidades na fachada oriental atlântica, que são as cidades litorâneas, tá? Por exemplo, aqui São Luís é uma cidade litorânea, tá? Atlântica, tá? Se você for ver lá no mapa, tá? Então, a maior parte das cidades que tem um contingente de pessoas, e até mesmo as cidades, tá, de maior poder aquisitivo, mais importantes, como é o caso de São Paulo, tá? Como é o caso do Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro, principalmente, alguns estados, as capitais de alguns estados estão na faixa litorânea, tá? No litoral brasileiro, que nós podemos chamar de oriental ou atlântica. Bom, nós temos a chamada hierarquia urbana, tá? A hierarquia urbana, tá? Ela corresponde fundamentalmente ao grau de importância das cidades. Então, cada cidade, ela vai ter sua importância. E o poder de polarização, tá? Que é o mesmo de atração que uma cidade exerce sobre a outra, de acordo com o seu equipamento urbano de bens e serviços. Então, essa hierarquia urbana, tá? Essa importância das cidades, tá? Uma cidade, ela tem seu grau de importância, tá? Dentro de um território, tá? No caso do Brasil, tá? Tem as cidades mais importantes, tá? Que tem sua importância tanto nacionalmente quanto internacionalmente, que é o caso de São Paulo, tá bom?
Então, São Paulo é uma cidade industrializada, tá? Então, ela tem algumas características, tá? Há diversos critérios para definir a hierarquia urbana como, por exemplo, o número de habitantes, tá? Daquela cidade, tá? O poder decisório de gestão do território, por exemplo, a capacidade empresarial, a articulação com a economia globalizada, tá? Então, São Paulo, por exemplo, ela vai ter todas essas características, tá? Nessa hierarquia urbana, nessa importância, tá? Nessa rede urbana. Então, ao longo das décadas, a população brasileira cresceu de forma significativa, tá? Ao passo desse crescimento, as cidades também tiveram sua aceleração. Tá? Então, em relação ao tamanho, tá? Formando imensas malhas urbanas, ligando uma cidade a outra e criando as regiões metropolitanas, tá? Às vezes, quando a gente está assistindo o jornal, aí um repórter está em determinado lugar, tá? Quem está lá apresentando o jornal diz, o repórter está na área metropolitana de São Luís, tá? Então, está falando, tá? Desse agrupamento de 2 ou mais cidades. Por exemplo, São José de Ribamar faz limite com São Luís, tá? Então, a gente pode chamar, tá? De área metropolitana, tá? Metropolitana. E o processo de metropolização do Brasil, tá? O que caracterizou o processo de metropolização? A industrialização tardia, tá? Que só começou lá na década de 30, tá? Justamente o dinheiro do café contribuiu, tá? Para essa industrialização, principalmente na região sudeste, tá? São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, essa industrialização, ela foi se expandindo para as outras regiões, as outras cidades, tá? E outros estados. Há desigualdades regionais e contrastes socioeconômicos, tá? Concentração populacional e de atividades econômicas em um reduzido número de cidades. É o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Essa expansão da indústria, tá, começou só depois, tá, teve todo um planejamento, tá, principalmente lá no governo de Juscelino Kubitschek, tá, para levar, tá, e até mesmo ocupar outros espaços da região brasileira, como foi o caso, tá, da construção de Brasília, tá, que é uma cidade planejada, e foi, tá, com o intuito de ocupar essa região, tá, lá a região centro-oeste, tá. Também a ida de algumas indústrias, tá, para a região norte, tá, como também nós já temos algumas indústrias também centralizadas, tá, localizadas na região nordeste. Então, tá, todo esse processo é importante, tá, para caracterizar essa metropolização. O que pode ser considerado como desmetropolização, por exemplo, saturação das grandes cidades, tá? Empresas e indústrias passaram a se instalar em cidades menores ou em regiões com custos de produção baixa, tá? É o que eu havia falado antes para vocês, tá? Algumas empresas, tá, a fim de produzir com menor custo, tá, a produção, elas acabaram migrando, tá, indo colocar, tá, os empresários colocaram suas empresas em outras regiões do Brasil, tá? Saiu mais um pouco do Sudeste, tá? Então, o motivo, tá, é menor custo de produção, tá? Geralmente, você colocar uma empresa em uma cidade de grande porte, tá? Já bem saturada, tá? Você vai ter um custo mais elevado. Então, a gente observa-se que, ao longo desses anos, tá? Mais recentemente, essas empresas e indústrias, elas foram, tá, colocadas em cidades menores, tá? E em regiões com custo de produção mais baixo, que é o caso aqui da região Nordeste, por exemplo, da região Norte, e até mesmo a região Centro-Oeste, tá? Então, a gente observa essa descentralização de empresas e indústrias, tá? No Brasil. Crescimento de cidades pequenas e médias, tá? Então, as cidades pequenas e médias, tá? Hoje em dia, elas oferecem praticamente
os mesmos serviços, tá? Oferecidos pelas cidades de grande porte. Tá? Então, isso facilitou também, tá? Esse crescimento dessas cidades, a ida dessas empresas. Quando uma empresa, ela vai ocupar uma cidade, uma região, então, logo tem a atração de pessoas para aquela região, principalmente se aquela cidade, tá, ela é importante lá para aquela região. Então, aumenta o número, por exemplo, de pessoas que vai para essas cidades, tá? Aumenta o número do fluxo, tá, urbano, cresce o número de pessoas e o poder aquisitivo das pessoas, o poder de compra da população das cidades. Então, tudo isso, tá, contribui para o crescimento de cidades pequenas e médias. Já a urbanização e setores econômicos, nós podemos dividir, tá? Eu trouxe para você dividir, tá? Em 2 pontos, tá? Pode-se dividir a urbanização brasileira em 2 etapas, por exemplo. Então, a primeira etapa foi de 1940 a 1975. Teve uma tendência de metropolização, formação das grandes metrópoles industriais, forte concentração geográfica das indústrias, tá? Então, essa forte concentração geográfica das indústrias foi lá na região sudeste, tá? Então, hoje em dia, já não há essa concentração de empresas nessas regiões, elas se expandiram para outras regiões do Brasil. Na década de 1980, aos dias atuais, houve uma saturação das metrópoles, com substituição de funções industriais, tá? Por serviços de estímulo geográfico, de crescimento às cidades pequenas e médias, como eu já havia falado antes para vocês, e uma tendência de desconcentração geográfica das empresas industriais. Então, é o que vem acontecendo, tá? Desde 1980 aos dias atuais. E com a saturação lá das cidades da região Nordeste, da região Sudeste, perdão, as empresas, elas acabaram se descentralizando e indo ocupar outras regiões do Brasil. Então, a gente chama de tendência de desconcentração geográfica das empresas industriais. As demandas sociais e urbanas. Essas demandas sociais e urbanas, tá? Os grandes desafios colocados ao poder público, por exemplo, os municípios, os estados, tá? E União, na atualidade, está o de atender às demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas. Eu já falei para vocês no primeiro capítulo lá do livro, tá? Lá eu falei sobre território, tá? Falei também sobre a organização do espaço urbano e falei também sobre os planejamentos, tá? Tanto o planejamento que os gestores, eles têm que ter, tá? Para aquelas cidades. Nós vamos ter o planejamento, por exemplo, estratégico. Então, todo gestor de um município, tá? Ou de um estado, por exemplo, ou de uma cidade, por exemplo, prefeito de uma cidade, ele tem que ter um plano estratégico, tá? O que é o plano estratégico? É um plano que é feito com antecedência de tudo aquilo, tá? Que aquele gestor vai fazer nas cidades, tá? De demandas sociais. O que ele vai fazer, por exemplo, para amenizar ou resolver algum problema na educação? Ele vai construir mais escolas, tá? Ele vai aumentar o número de vagas nas escolas, ele vai fazer creche para receber as crianças enquanto os pais vão trabalhar, ele vai melhorar o fluxo urbano daquela cidade, ele vai fazer um planejamento, por exemplo, agora na época da chuva, de amenizar os impactos, tá? Operação, por exemplo, eles chamam de operação tapa-buraco, tá? O que ele vai fazer naquela cidade? Então, nós vamos chamar de planejamento estratégico, que aqui está colocado como as demandas sociais urbanas. O que esse gestor ele vai fazer para amenizar, tá, alguns problemas, tá? E sanar as necessidades da população.
Então, aqui tem algumas medidas, tá, que eu coloquei como exemplo. Tá, algumas medidas que têm sido reclamadas pela sociedade, têm sido cobrado, por exemplo, entre elas as citadas a seguir, tá? Por exemplo, a autoconstrução familiar, tá, que é dar, tá, casa, tá? Aquelas pessoas que não têm moradia, ou que moram em um lugar de perigo, tá? Não adequado à ocupação daquele espaço, tá? O imposto progressivo, por exemplo, regularização fundiária dos imóveis irregulares, tá? Aqui em São Luís, de vez em quando, tá? Alguns gestores, e acontece sempre, tá? Que alguns bairros, tá? Foram construídos, tá? Surgiram a partir da ocupação irregular. Então, essas famílias, elas ocupam esses espaços, fazem suas casas, só que eles não têm, tá, a regularização do seu imóvel, ou do seu terreno, por exemplo. Então, acontece que inúmeros bairros que surgiram a partir disso, tá, é regulamentado, tá, a ocupação daquele espaço. Então, eles recebem a documentação necessária, tá, garantindo o direito deles permanecerem naquele lugar, tá. Então, nós vamos chamar de regularização fundiária dos imóveis irregulares, tá? É regularizar aquele imóvel, tá? E até mesmo, tá? Na zona rural também acontece muito isso, tá? Regularização da posse daquela terra, tá bom? Urbanização dos bairros da periferia. Já expliquei para vocês que alguns bairros, tá? Nas grandes cidades brasileiras, a exemplo daqui de São Luís, surgiu a partir da ocupação irregular, tá? Que são as periferias. Também já falei, tá? Qual é o significado de periferia. Periferia é aquele bairro que está afastado do centro, tá? Só que nos últimos tempos, esse sentido de periferia foi bem mais ampliado, tá? E o significado de periferia são esses bairros, tá? Afastados dos centros, tá? Ocupado por aquelas famílias de menor poder aquisitivo, tá? Então, há uma necessidade da urbanização dos bairros da periferia. O que é essa urbanização? É organizar aquele espaço, levar asfaltamento, organizar, por exemplo, os dias de coleta de lixo, a construções de escolas, por exemplo, levar empresas para aquele bairro, tá? Levar encanamento de água, tá? Para a população daquele bairro. Então, tudo isso nós vamos chamar de urbanização dos bairros da periferia. Temos também o assentamento de famílias, tá? Então, são algumas medidas, tá? Que um gestor de uma cidade, tá? Ele pode fazer, tá? Em prol da sociedade, em prol daquela população que ocupa esse espaço. E também, tá? O processo de urbanização, tanto mundial quanto brasileira, tá? Traz inúmeros problemas, tá? Que nós vamos chamar de problemas ambientais urbanos. Aqui coloquei algumas imagens, tá? Tem um problema do descarte de lixo em lugar inadequado. Aqui tem a imagem de um lixão. Tem aqui algumas pessoas, tá? Que são catadoras de lixos, tá? De materiais recicláveis para a venda e para a sua sobrevivência. Temos o exemplo da superlotação de carros, tá? No horário de pico, temos enormes engarrafamentos. Temos o descarte irregular, tá? Do esgoto sanitário, tá? Então, nas cidades litorâneas, tá? Se você for observar, principalmente aqui em São Luís, tá? O esgoto que sai das casas vai parar nos rios, nos córregos, tá? Então, acaba poluindo esses lugares. Então, pode poluir uma nascente, tá? Então, todos esses são problemas ambientais urbanos. Então, citei aqui inúmeros, tá? Falta de planejamento urbano, tá? Que é justamente aquela falta de planejamento estratégico que eu citei para vocês. Crescimento urbano desordenado, tá? É um crescimento sem organização, desordenado. Um exemplo, tá? Desse crescimento desordenado, tá? São as ocupações irregulares. Então, surgem bairros inteiros, enormes, tá?
é oriundo da ocupação irregular. E só depois, tá, que o poder público ele vai chegar com os serviços. Então, isso nós vamos chamar de crescimento urbano desordenado. Segregação socioespacial, que é aquela segregação entre as pessoas, tá? População de maior poder aquisitivo, tá? Versus a população de menor poder aquisitivo, mais pobre. Então, as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, tá? Classe rica ou classe média, tá? Ela vai ocupar as áreas que têm mais os serviços, tá? São oferecidos mais os serviços, são os espaços melhores dentro de uma cidade. Já aquela população mais pobre, de menor poder aquisitivo, vai ocupar as periferias, tá? Que são distantes do centro, tá? Geralmente é oriundo de uma ocupação irregular. Então, não é oferecido todos os serviços, tá? Para essa população. Um exemplo, tá? Da falta desses serviços é justamente, por exemplo, não ter como a população se locomover daquele lugar. Por exemplo, para ir trabalhar, a falta de uma escola, a falta de água. Então, tudo isso são problemas da segregação socioespacial. A questão hídrica, tá? É a questão da falta de água, tá? Ou a poluição dos rios, tá? E dos mares, das nascentes. Problema do lixo, tá? Se você for observar, por exemplo, a cidade que você mora, a cidade que você reside, tá? Aqui no Maranhão, a gente faz essa observação, tá? Você tem uma percepção ambiental daquele lugar e você percebe que as pessoas, a população, ela acaba descartando o lixo, tá? Residencial em lugares inadequados. Então, vai surgir os lixões, tá? Os lixões irregulares, por exemplo. Tem algumas cidades que não têm um aterro sanitário adequado para destinar seu lixo, tá? Tanto lixo, tá? Da casa da pessoa, tanto o lixo doméstico, que nós chamamos, quanto o lixo das indústrias, tá? Então, nós vamos chamar de problema do lixo, que são os resíduos, tá? Que seguem para lixões a céu aberto ou para a beira de rios. É exemplo aqui dessa imagem. É um lixão a céu aberto, aqui não tem nenhum preparo. No preparo, não tem uma preparação do solo. Então, todo esse lixo que foi jogado aqui a céu aberto vai trazer alguns animais. O chorume desse lixo, tá? Os gases, tá? Poluentes desse lixo vai contaminar o solo. Consequentemente, vai contaminar os lençóis freáticos. Se tiver um rio próximo, um córrego, também vai contaminar a água. Então, o problema do lixo é uma questão, tá? De educação ambiental mesmo. É uma questão que precisa ser revista, tá? Pelos gestores, tá? E nas cidades. Até mesmo precisa ser revisto o comportamento da população, tá? Às vezes, o simples fato de você, por exemplo, descartar uma embalagem quando você está na rua, tá? No chão, em qualquer lugar, você está contribuindo, tá? Para o aumento dessa sujeira, dessa contaminação. Então, lixões a céu aberto ou para a beira de rios, tá? Então, todo lixo ele pode contaminar. As ilhas de calor, tá? Que são aqueles lugares que têm uma temperatura mais elevada, principalmente em dia de sol, no dia que o tempo está bem ensolarado. Então, junta o fator das construções civis, tá? Asfaltamento das ruas e a falta de vegetação naquele lugar, naquele ambiente, então nós vamos chamar de ilha de calor. E temos as chuvas ácidas, que são aquelas chuvas, tá? Que caem, tá? Com poluentes, tá? Justamente os poluentes, tá? Por exemplo, poluição oriundas dos dejetos dos carros, tá? Então, das queimadas, tá? Então, pode ter uma chuva que nós vamos chamar de chuva ácida, tá? É uma chuva poluente. Então, todos aqueles gases poluentes que estão lá no ar, então, formam uma nuvem e caem em forma de chuva. Então, isso vai poluir também o solo. Então, são diversos problemas ambientais urbanos que nós vamos observar, perceber nas cidades brasileiras.
Então, aqui coloquei uma imagem para vocês, tá? O planeta Terra, e ele está pedindo socorro. Então, aqui tem algumas formas, tá? Algumas coisas que estão afetando o nosso planeta, tá? Poluição, tá? Oriundo das indústrias, tá? Construção, a falta de arborização, o problema do grande contingente de carros, poluição dos rios e das nascentes, tá? Então, o planeta está pedindo socorro já. Essa ocupação, tá? Contribuiu para a poluição do planeta. Vou só voltar aqui para vocês. Bom, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu explanei? Alguma pergunta? Pessoas do terceiro ano? Não tem, professor. Não entenderam tudo direitinho? Então, tá bom. Já são 8h17, tá? Nosso horário vai até 8h30. Se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Ou tratar de alguma outra questão sobre a disciplina, podem ficar à vontade. E então, vocês têm perguntas? Ana Beatriz, Cíntia, Débora Ramos, Josiele. Então, se vocês não têm, eu posso encerrar, então? A Lauriane falou que não tem dúvidas. Então, eu posso encerrar, né? Ana Beatriz e Cíntia. A Lauriane está com problema de conexão, né, Lauriane? Eu vou encerrar. Até a próxima para vocês. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau.